Muito boa noite, então. Estamos dando início à nossa aula do Direito Tributário 2 e Finanças Públicas do curso de Direito da Unicinos Porto Alegre. E no início essa reta final aqui para o final do semestre, na disciplina, eu começo tratando aqui do chamado direito aduaneiro, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês o material que a gente vai construindo juntos. E primeiro destaque que eu dou para essa matéria que a gente vai trabalhar aqui é que o direito aduaneiro é um dos... Eu falei para vocês, sustentei algumas vezes que o direito tributário é um ramo extremamente promissor para quem pretende atuar com advocacia tributária é extremamente promissora. E se a gente fosse pegar alguns dos ramos do direito tributário, algumas das áreas, essa parte aqui é extremamente promissora também, por algumas razões. E quais eu destacaria aqui? Nós temos uma tendência, né, se tudo der certo, confirmar, do Brasil se inserir mais no mercado internacional, de ter mais negociações com outros países, e se isso se confirmar, mais profissionais competentes, capacitados, haverá que ter no mercado para atender as empresas que pretendem fazer negociações com outros países. E isso envolve a legislação aduaneira, tá? Que é extremamente casuística, detalhista, específica e que exige a preparação de profissionais que possam atuar nesse ramo. O que é a surpresa e o que chama atenção? Que nesse ramo de atuação, basicamente, ele é tomado, ele é preponderantemente ocupado por profissionais que não necessariamente têm formação em direito. E eu me refiro aqui aos despachantes aduaneiros. Os despachantes aduaneiros, eles são os profissionais que orientam, assessoram empresas em negociações que envolvem fornecedores, importações, exportações no exterior. E esse profissional, eventualmente, ele tem sim uma formação superior, ele tem ensino superior, mas não necessariamente em direito ou contabilidade, que seriam os ramos mais evidentes para isso, né? Eu lecionei durante algum tempo para o curso de administração com ênfase em comércio exterior na Unicinos. É um curso bem interessante de formação de profissionais na área. E aí mesmo para esse curso, para esses profissionais, a parte que eu ensino aqui para vocês era meio semestre. O semestre que eu tinha para lecionar a matéria, eu não conseguia ocupar o semestre inteiro, porque tinha tantas outras questões envolvendo o direito para ensinar para eles que não dava tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? O profissional do direito, ele não ocupou espaço ainda. Isso significa que não tem problema? Pelo contrário, né? Tem muita discussão em matéria de legislação aduaneira e a gente vai ver um pouco dessas discussões na aula de hoje, tá? Então, qual é a legislação que vai nos guiar aqui? Então, a gente tem o Decreto-Lei 37, que eu vou colocar aqui para a gente trabalhar com ele, né? Decreto-Lei número 37. Ele é, digamos, a lei especial que trata do imposto de importação, e a gente vai falar sobre ele agora na sequência. E aí, não confundir decreto-lei com decreto, né? Aqui nós temos um ato normativo que tem o status de lei ordinária no ordenamento jurídico vigente,
diferentemente do decreto, que é um ato do chefe do Poder Executivo, né? E esse daqui é digamos, o decreto que a gente vai trabalhar. Então, são duas normas. Então, eu tenho o Decreto-Lei 1966 e o decreto, que é o Regulamento Aduaneiro, que é de 2009. Tá? Então, esse, digamos, é a nossa orientação na legislação que a gente vai trabalhar daqui para frente. E qual é o grande dilema quando a gente está falando de legislação aduaneira? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês no... Vamos ver se eu boto aqui. Tá aí, ó. Qual é o dilema? Quando a gente está falando aqui de direito aduaneiro num país como o Brasil, o desafio é enorme, porque a gente está falando de um país com dimensão continental. Então, vamos pegar aqui a parte de fronteira marítima. Então, tem um continente enorme. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de forma a deixar ilustrado. Não ficou legal o meu design aqui, não está funcionando. Mas, então aqui a gente tem um continente marítimo enorme, fronteiras marítimas e fronteiras terrestres também igualmente enormes, que colocam um desafio tremendo, né, para toda e qualquer autoridade. E aí, se a gente pudesse estabelecer aqui uma regra, vamos criar aqui algumas regras, né, sobre legislação aduaneira. Todo o tráfego de pessoas e bens deve ser fiscalizado. Regra número 1. Tá, então, essa é a primeira regra que a gente vai convencionar aqui. Qual é o probleminha dessa regra? A gente tem aqui um país de dimensão continental. Se nós temos um país de dimensão continental, qual é o problema para cumprir com essa regra aqui? A gente tem dificuldade, né, de fazer o cumprimento da fiscalização de todo o tráfego de pessoas e bens, ou seja, tudo que entra, tudo que sai deveria ser fiscalizado. Como não é possível, é humanamente impossível, nem que erguêssemos um muro nas nossas fronteiras, controlando tudo, não conseguiríamos. E não falei nem ainda do tráfego aéreo, né? Dos voos internacionais que ingressam no país e que exigem e desafiam da mesma forma as autoridades na fiscalização. Então, se é extremamente difícil fazer isso, qual é a forma que o Brasil e muito boa parte dos países do mundo, fora aqueles países mais fechados, mais, digamos, com um controle ainda mais rígido que aquele aplicado no Brasil, mas digamos que, de um modo geral, em países de dimensões como a do Brasil, a gente pode pegar o exemplo, talvez, dos Estados Unidos, que seja comparável em termos populacionais e geográficos também, que mesmo aquela nação extremamente moderna e desenvolvida, com muitos recursos, eles não conseguem controlar a entrada de mexicano há muitos anos, muito menos de habitantes da América Central, ali da região da América Central, que imigra, às vezes por bote, por barco, e entra nos estados do sul dos Estados Unidos, ali pelo Golfo
ali perto de Miami. Então, qual é a técnica de fiscalização utilizada pelo Brasil e muitas dos países assim com essa dimensão? É uma fiscalização randômica, ou, em outras palavras, aleatória, ou, em outras palavras, sorteio. Então, a gente também poderia falar por amostragem. Então, assim, não tem como fiscalizar tudo, né? Vamos combinar, não tem como. Essa deveria ser a regra, mas aí a gente trabalha, na verdade, com a exceção. Então, essa é, digamos, a forma de fiscalizar. E aí, para fazer essa fiscalização randômica, aleatória, o que o país criou foi um regime de canais de fiscalização. Então, a gente vai ter canais de fiscalização e esses canais são orientados por cores. Então, a gente tem cores as mais vibrantes, né, as mais fortes, que sinalizam uma fiscalização mais rigorosa. Então, tem o canal vermelho, por exemplo, que é extremamente rigoroso, o canal marrom, e tem as cores mais, digamos, frias, canal azul, canal verde, que são a fiscalização mais fraca, mais condescendente, menos rigorosa, tá? E aí, a pessoa que está importando, que está trazendo a mercadoria do exterior, ela informa na sua declaração de importação qual é o bem que está sendo importado e, a partir daí, se parametriza o canal que vai cair essa importação e o tipo de fiscalização que será destinada. Então, para esse tipo de parametrização, vai atrair um tipo de fiscalização e aí, por decorrência, o desembaraço aduaneiro demora mais ou demora menos. Entendam por desembaraço aduaneiro a passagem da mercadoria pela região alfandegada, pelo recinto alfandegado, que é onde tem o controle ostensivo das autoridades públicas. Mas, já adiantando aqui, eu alerto para vocês que não é só território aduaneiro. Território aduaneiro é só no recinto alfandegado, ou seja, só no aeroporto, no porto, naquela região identificada onde está ostensivamente presente a Receita Federal, Polícia Federal. Não é só nesse local, nesse recinto alfandegado, que se localiza o território aduaneiro e, portanto, a área de fiscalização. Veja o que diz aqui o artigo 2º do Regulamento Aduaneiro, que estabelece aqui exatamente a disciplina. Então, o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Significa dizer que as autoridades podem exercer a fiscalização fora da fronteira, fora do aeroporto, fora do porto. Então, verificando a ocorrência de algum ilícito ou desejando exercer algum tipo de fiscalização, é possível que essa fiscalização seja desencadeada fora daquele recinto mais tradicional, conhecido e visível para a pessoa que está trafegando, transitando ali pela fronteira. Então, essa é, digamos, uma peculiaridade que às vezes assusta quando a gente está estudando. Mas quer dizer que todo o Brasil pode? Pode, sim, pode acontecer. E a estratégia, ultimamente, tem sido para evitar o comportamento, digamos, oportunista de quem quer
descumprir a legislação é colocar as equipes de fiscalização em pontos não óbvios, não evidentes, que seria ali exatamente na ponte, no ponto de circulação mais intenso de pessoas, para colocar em lugares, em outros locais, que pegariam o viajante mais distraído. E aí, com isso, exercer a fiscalização de forma mais eficiente. Mas esse é um destaque que eu faço que é super importante para vocês compreenderem a legislação, tá? A legislação aduaneira envolve todo o território nacional, tá? E aí, quando a gente fala de compreensão das regras, interpretação das regras, é preciso levar em consideração que aqui, a gente está falando de uma atuação que transcende a questão chamada fiscal. O que é a função fiscal de toda a legislação e por decorrência da arrecadação dos tributos, né? Arrecadar recursos, arrecadar dinheiro. Então, quando a gente fala de função fiscal, é a função arrecadatória. Então, eu instituo um tributo para arrecadar dinheiro. Por isso que eu criei um tributo. Eu instituí uma contribuição para arrecadar dinheiro. Essa função fiscal. Mas alguns tributos, e aqui no direito aduaneiro é muito forte isso, desempenham a chamada função extrafiscal, que é desempenhar, atuar, focado em outros objetivos distintos da arrecadação. Então, quando eu digo que aqui nas regras de direito aduaneiro a gente vai ver a atuação das autoridades pautada por outros critérios que não o objetivo de arrecadar recursos, obviamente que quando se institui o imposto de importação se quer arrecadar. O imposto de exportação, o IPI na importação, o ICMS na importação, enfim, está falando de arrecadar recursos. Mas, dada a perseguição de outros objetivos, a ideia de atingir outros focos, é possível a gente compreender algumas regras por esses outros objetivos que a gente vai mencionar aqui. Então, por exemplo, uma função extrafiscal muito acentuada, muito forte, é o exercício da soberania. Então, quando um país adota uma medida, por exemplo, envolvendo a legislação aduaneira, a entrada e saída de pessoas, a entrada e saída de bens, por vezes não se quer arrecadar com isso, por vezes não se quer aumentar o fluxo de recursos no país. O que se quer só é exercer o princípio do direito internacional chamado exercício do princípio da reciprocidade. Eu traduzindo, toma lá, dá cá. Então, o que faz lá, aplica aqui. Se você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. Então, vocês vão ver isso bastante em evidência quando nós olhamos as questões migratórias, por exemplo. O Brasil é um país que ele é fechado do ponto de vista econômico, mas muito aberto para o turismo. Ele recebe com as suas dificuldades, mas tenta receber bem um turista estrangeiro. Já a recíproca não é verdadeira, né? O brasileiro, quando vai para o exterior, nem sempre ele é muito bem recebido. E aí, quando alguns países adotam regras restritivas,
O que o Brasil vai fazer? Você está impedindo o brasileiro de entrar? Então eu também vou impedir você de entrar no meu país. Aí a gente se pergunta, né? Por que isso? Por que o Brasil está adotando esse tipo de conduta? Dificultando a entrada, por exemplo, de americanos, como já fez. Americanos deveriam pedir visto. Qualquer outra nação pode entrar no Brasil como bem entender. O americano ele tem que pedir um visto para entrar no Brasil. Por quê? Porque o americano exige do brasileiro um visto. E assim a gente vai ver em várias outras medidas adotadas que ela se justifica por isso. Olha, eu quero me afirmar como um país soberano e para eu me afirmar, eu vou dizer que aqui eu dito as minhas regras. E se você obriga os brasileiros a fazer isso, eu vou obrigar você também, quando ingressar aqui, a adotar o mesmo tipo de postura. No comércio, é muito comum também, quando Brasil e Argentina, além da rivalidade no futebol, tem a rivalidade em tudo, né? E aqui no comércio exterior não é diferente. Então, a Argentina adota um critério mais rigoroso para a entrada de caminhões brasileiros. Aí a fronteira lá fica lotada de caminhões aguardando a passagem. O que o Brasil faz? Então tá, vou dificultar a chegada de caminhão argentino. E aí, por trás disso, não tem nada a ver com tributo, não tem nada a ver com arrecadação, com quanto está se arrecadando ou proteção da economia brasileira. O que se quer simplesmente é se afirmar do ponto de vista da soberania. Um outro aspecto aqui, de chamada função extrafiscal, aí sim, esse daqui é muito mais visível e recorrente, é a atuação na economia. Então, controle da balança comercial. Então, se o Brasil está importando muito, se adota algumas regras para diminuir as importações e equilibrar com as exportações. Se o Brasil está deixando de exportar, então são diminuídas as barreiras, as dificuldades para o Brasil exportar mais. E assim as regras vão sendo alteradas para tentar estimular o superávit da balança comercial. Fluxo de capitais, então favorecer o fluxo de capitais, a entrada de dinheiro no Brasil. Além disso, controle de preços, inflação. Recentemente, o Brasil teve um surto de inflação, né? A gente está acompanhando isso. O aumento dos preços está visível, todo mundo percebe isso, né? E se identificou num item que virou, digamos, um comentário nacional, que era o preço do arroz. O arroz estava subindo de forma exagerada, subindo. E aí o que fez o Brasil? O Brasil reduziu a alíquota do arroz importado. E qual era o objetivo disso? Fazer com que o preço parasse de subir. E aí o arroz importado chegando mais barato, obviamente iria competir e as pessoas iriam comprar o arroz importado e não o arroz brasileiro. Então, por vezes as regras buscam fazer esse tipo de interferência, esse tipo de intervenção que é controlar a inflação, fazer um controle de preços, estimular o fluxo de capitais ou exercer ali um controle sobre a balança comercial. E por fim, e não menos importante, ou talvez em tempos de pandemia, o mais importante, né? Segurança. Segurança no que diz respeito aspecto policial, né? Então, essa é a segurança mais óbvia, né? Evitar o controle, a saída de produtos controlados do Brasil, armamentos, a entrada de produtos controlados, armamentos, e por aí vai. O controle de procurados, né? Então tem um controle internacional na Interpol, pessoas que são fugitivos em algum país, foragidos, e que estão entrando no Brasil e vice-versa, né? Saindo do Brasil, mas ainda tem a segurança alimentar, sanitária, pragas e,
por que não dizer, né, pandemia. A gente viu agora, nos últimos anos, nos últimos meses, um controle muito grande sobre as fronteiras para evitar a propagação da doença, tendo países completamente fechados suas fronteiras, não permitindo o ingresso de ninguém, nem a saída de pessoas para ver se exercer algum tipo de controle sobre o avanço da pandemia. Então, por vezes, as regras são alteradas com esse objetivo, para mudar esse cenário. Não sei dizer aqui se é eficiente, se não é, essa é uma outra discussão, e nem quero me meter aqui a falar de um tema que eu não conheço, mas eu estou só elencando e só mostrando para vocês que, por vezes, as regras são alteradas com este objetivo. Fecharam os Estados Unidos para proteger a economia norte-americana? Não era isso. Era para proteger, supostamente proteger vidas, evitar que se propagassem de uma forma descontrolada a pandemia. Então, por trás está essa função extrafiscal chamada segurança. Tá? Então, é importante entender isso, gente, para poder entender as regras e, portanto, aplicá-las. E por que elas estão sendo aplicadas, por que elas estão sendo afastadas, porque existe um objetivo, uma razão da implantação de determinadas regras que impactam na legislação aduaneira. E eu expliquei aqui os motivos. Tá? Se a gente for olhar, e eu estabeleci aqui a regra geral, tudo é controlado e tributado. Exceção são os regimes aduaneiros especiais. Então, assim, o que eu falei ali quando a gente estava trabalhando no mapinha, né? Tudo que entra e tudo que sai tem que ser fiscalizado. Não dá, a gente faz uma fiscalização randômica por meio dos canais, certo? Mas, em tese, tudo que é ingressado no país deveria se submeter à fiscalização. O que eu aprendi com os alunos do comércio exterior na época, no período em que eu lecionava a disciplina lá no comércio exterior, que era a legislação tributária? Eles me ensinaram lá atrás, e eu achei muito engraçado na época, que nesses canais de fiscalização, eles me ensinaram que existe a importação melancia. E o que é a importação melancia, né? A importação melancia, ela é declarado por fora que é verde, para passar fácil, mas dentro tem um produto que é vermelho, né? Deveria ser vermelho. Então isso é falcatrua, né? Não poderia fazer. Mas os colegas que trabalham no dia a dia, lidam com a prática na legislação aduaneira, contam que isso é até mais comum do que se imagina. Então, tá certo isso? Não, tá errado. Vai passar? Vai passar muito, porque é extremamente impossível controlar todo o ingresso no país. E aí vocês entendem, por exemplo, como é que eu comprei um produto lá no AliExpress e não aconteceu nada. Ele veio rapidinho e chegou em casa. Teve um outro que foi trancado lá na alfândega. Foi trancado e eu nunca recebi. Por que acontece isso, né? Em alguns casos dá, outros não acontece. É justamente em razão desse caráter randômico. Alguns passaram, porque havia sido declarado que não era nada relevante, outros foram barrados. Tá? E aí, o que eu disse para vocês aqui como regra geral? Tudo é controlado e tudo é tributado. Exceção, regimes aduaneiros especiais. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui com loja franca.
Loja franca é um regime aduaneiro especial e ele... Vamos lá, deixa eu pegar o meu mapinha aqui. Ficou aparecendo ali o meu... Puxa, hoje tá turma cheia. Até me assustei com tanta gente aqui. Quando eu fui olhar aqui a nossa galeria aqui da turma. Vamos lá. Então, eu tô aqui. Tem uma loja franca aqui, ó. A fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, tá? Aí eu pergunto para vocês. Bom, para quem não entendeu ainda, loja franca, esse regime é o popular chamado free shop. Tá? Então, naquele recinto não é exigido um tributo. Esse é o regime especial. Então eu falei, regra geral, aqui em cima. Tudo é controlado, tudo é tributado. Exceção os regimes aduaneiros especiais. E aí a gente viu aqui o primeiro, loja franca. Aí eu pergunto, por que essa lojinha aqui, que está aqui na fronteira, o que eu consumi ali não é tributado? Palpite. Chute. Não, nada. O preço dos produtos ali é mais barato e todo mundo sabe, né? Não é mais barato porque ali não é exigido, não incide a tributação e aí a gente pega simplesmente transforma o valor em dólar daquela mercadoria para o real e aí ele só vai ser caro e tanto mais caro será quanto mais fraca for a nossa moeda. Então basicamente é só a conversão da moeda, não é exigido tributo. Mas por que nesse lugar só não tem? Então, se a gente pegar aqui o nosso mapinha, por que só nesse espacinho aqui não tem? Se eu pegar e colocar uma outra loja, só que do lado de cá, esse vai ser tributado. Vou botar o verde. Então tem uma loja dentro do Rio Grande do Sul que se vender o azeite de oliva, o vinho, as roupas, os perfumes, se for dentro do Rio Grande do Sul, paga imposto. Se for na fronteira, não paga imposto. Não, nada, nenhum palpite. Ora, gente, a loja franca, a ideia da loja franca é criar
um ambiente para conferir tratamento adequado ao turista, cidadão em trânsito. Em outras palavras, esse cidadão está aqui num lugar em que ele está consumindo um produto, vai lá, tá consumindo um produto, ele está comprando lá um vinho, está comprando no Uruguai tem ali o doce de leite, o alfajor, está comprando um produto porque é turista, está passando ali. Faz algum sentido ele ser tributado pelo Uruguai? Se nós formos lá no Uruguai, eu tenho que pagar imposto para o Uruguai? É evidente que não, né? É evidente que eu não vou pagar imposto para o Uruguai. Agora, se nós estivermos ao revés, aqui no território brasileiro, tá? Deixa eu pegar aqui o meu. Estou no território brasileiro. E essa loja aqui está dentro do Brasil. Por que ela vai ser tributada? Por que vai incidir imposto aqui, né? Esse comércio brasileiro deve contribuir, é a palavra contribuinte, né? Com o Estado brasileiro. Então, se nós estamos dentro do Brasil, somos cidadãos brasileiros, temos que contribuir com o Estado brasileiro. Eu não devo contribuir com o Estado estrangeiro. Quando a gente está dentro do território, essa distinção, essa diferenciação é muito mais difícil, né? Não tem como o fisco estabelecer o seguinte, ó, em todos os estabelecimentos do território nacional, o estrangeiro tem um tratamento que está em trânsito e o brasileiro tem outro. Imagina, se já é difícil emitir nota fiscal no comércio, imagina fazer essa distinção entre brasileiros e estrangeiros. É mais difícil ainda, né? Então, qual é a ideia aqui? A gente tem o tratamento compatível com o estrangeiro, porque ali é um lugar controlado, eu consigo controlar o fluxo das pessoas, é exigido um passaporte para identificar, e aí a pessoa tem um tratamento diferenciado no que diz respeito à tributação. Uma outra solução adotada por alguns países, não sei se vocês já viram isso, é, por exemplo, o regime de tax refund ou tax free, que você consome dentro do país normalmente, incluindo os tributos, e aí você recolhe as notas, os cupons de compra, e quando estiver saindo do país, você apresenta, e aí o país na saída devolve os impostos que incidiram. Essa é uma outra técnica para evitar que o estrangeiro acabe pagando o tributo de um país que ele não vive, que ele não contribui, não deveria contribuir para nada. Então, a Loja Franca tem essa forma de conferir esse tratamento diferenciado. E aí, a gente deturpou o uso da Loja Franca para ser entendido como um benefício fiscal para o comércio, o que não é a ideia. E aí o brasileiro que mora na fronteira pediu para o Congresso para ter a possibilidade de ter Loja Franca do lado brasileiro. E aí isso faria sentido se nós estivéssemos vendendo do lado brasileiro para uruguaios, ou na fronteira com a Argentina para argentinos, na fronteira com o Paraguai para o Paraguai. Mas o Brasil conseguiu a façanha de fazer uma Loja Franca para dispensar do pagamento de tributos para brasileiros. Uma Loja Franca brasileira para brasileiro. Isso é absurdo, não faz o menor sentido. A Loja Franca só tem sentido, só tem razão, quando ela
trata o estrangeiro. É por essa razão que há esse regime aduaneiro especial. E aí, gente, eu falei de loja franca, vou dar mais um exemplo só. Por exemplo, o regime de admissão temporária. É um regime especial. Então, qual é a regra? Lá no vermelhinho. Tudo é controlado e tributado. Essa é a regra geral. Ah, mas tem exceção? Tem. Por exemplo, o sujeito vem participar de uma competição, uma feira, uma exposição. E aí ele está trazendo, por exemplo, sei lá, uma corrida de Fórmula 1. Está trazendo um carro, melhor, um carro não. Todos os carros da Fórmula 1 vão vir aqui disputar no Autódromo de Guarulhos, de Interlagos. Bueno, se a regra é tudo que entra é tributado, é controlado, logo os carros que vão entrar para a competição têm que ser tributados ao ingressar no país, certo? Mas a legislação dispõe de um regime especial para dizer o seguinte: olha, se você vem em caráter temporário, é um ingresso que logo em seguida ele vai sair do país. Não faz o menor sentido exigir imposto desses automóveis que estão chegando, né, dessas máquinas que estão vindo para a competição. Imagina, por exemplo, os aviões e navios que ingressam no Brasil para o transporte aéreo, o transporte aquaviário. É evidente que esses aviões, essas embarcações, elas não vêm para ficar no Brasil, não vão competir com nenhum avião, embarcação brasileiro. Eles vêm, concluem a viagem, levam brasileiros para fora. Enfim, eles vêm em caráter temporário. Para essas situações em que a característica é a transitoriedade, há um regime especial que afasta a tributação, certo? E aí tem que ter cuidado aqui, gente, para o cumprimento, atenção ao cumprimento dos prazos. Então, a legislação aduaneira estabelece prazos para admissão temporária que o contribuinte ele tem que dizer, olha, eu vou ficar aqui durante um mês. Ok, um mês tu entra e não precisa pagar o imposto. Agora, se a mercadoria, o produto, ele não retorna depois desse prazo que foi fixado, o que que se entende? Qual é a presunção que se aplica no caso concreto? A presunção é que esse produto, ele, na verdade, ele ingressou em definitivo. Era para, ele só deu um migué ali na fronteira, dizendo que era admissão temporária, mas na verdade ele ingressou e ficou aqui no Brasil. Bom, aí a fiscalização vai autuar esse contribuinte e cobrar o imposto devido, além de, eventualmente, ter a combinação de multa. E não é raro isso acontecer. O, o fisco ele descobre o descumprimento do prazo da admissão temporária e vai lá e tasca uma multa, e quando não, desencadeia uma investigação criminal, que pode ser até um esquema, uma organização que faz isso de forma reiterada. Para terminar aqui o regime aduaneiro especial, um outro regime bastante conhecido é o regime de drawback. Como é que funciona esse regime? Vamos ver se eu consigo aqui colocar. Então, o produto que está ingressando no país, o produto que está ingressando, vamos lá, o Brasil importou, sei lá o que a Argentina faz, vamos imaginar a carne, não, mas carne não é um bom exemplo.
sei lá, vamos botar aqui um chip. Microchip. Então, ingressa aqui componentes no Brasil, para depois esse componente sair do país com maior valor. Então, estou ilustrando aqui, entrou lá um chip e está saindo um computador. O que esse regime aqui estabelece, tá? A gente vai ter, na hora do ingresso, isenção ou suspensão dos tributos. Assim que funciona. Quando ingressa, está isento ou suspenso os tributos, tem um prazo para ficar dentro do território nacional, e aí, na sequência, se esse produto for exportado mesmo, quando exportado, extingue-se a obrigação tributária. Então, essa aqui é a lógica do drawback. Quando importa, na importação, tem isenção ou suspensão. Qual é a condição? É que você exporte. E por que isso? Porque é bom para o Brasil. Se o Brasil exportar bastante, mais do que ele importa, e aqui a gente está falando de valor agregado, né? Eu importei um microchip e agora estou exportando um computador, que vale muito mais. Então, nesse movimento, é interessante condicionar o não pagamento do tributo desde que esses itens sejam exportados. E aí a gente vai vender por um valor muito mais alto do que aquele que seria só o equipamento sozinho. Tá? Então, essa é a lógica do drawback. Então, de novo, um regime especial que afasta a regra geral. Qual é a regra geral? Tudo deve ser tributado. Ok? Tá claro até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, tá. Agora que eu fui ver, tá? Você tá com dificuldade para falar, o microfone não tá funcionando. Tá, perfeito. Agora eu vi ali a tua mensagem. Então tá. Maravilha. Então, até aqui, então, mostrei para vocês o que é a legislação aduaneira, o que é o regime aduaneiro. E aí, eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, um cara, não sei se eu já mostrei, se eu já mostrei, vocês me avisem aí para eu não ser repetitivo. Como é que é o... Esse carinha aqui, vamos ver se eu consigo... Deixa eu colocar aqui. Não vi não, não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo. Peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né?
Certo. O resto da vida. Já compra uma vez só, né? Pra não tá indo lá ver. Porque eu vou consumir que, pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida, então. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pinta, não? Não. Que bom, mas eu pinto. Eu pinto muito. Olha que outro, ó. Dá mais ou menos. Não, aquele lá vai dar pra nenhum dia, porque não é minha mais, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Aí eu não sei não, né? Foi resto da vida, né? Mas A cabeça sua tá machucada aí, foi de um acidente? acho que foi. Foi. Correndo da polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era para consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia, infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador. O bicho é tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro para tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força para tentar virar o Monza e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregado de caixa de cigarro, que também é pesado. Estava indo para onde? Então aqui a gente tem o exemplo. Deixa eu botar aqui. Não sei se vocês conseguiram ouvir direito aí o relato do nosso amigo, mas ele nos ajuda a entender vários conceitos que eu vou trabalhar agora com vocês aqui para finalizar a aula de hoje. Então, assim, a legislação aduaneira, como o nosso amigo nos ensinou, ele é muito... não tem cara que explique melhor a legislação aduaneira do que esse cidadão. Um dia eu tenho que descobrir o nome dele. Ela tem uma moeda dissuasória que é a chamada pena de perdimento. E vocês aprenderam ali com o nosso amigo o que acontece, e ele explicou, né? Então, vamos pegar aqui, eu vou transcrever. Cadê? Penalidade, aplicação da penalidade. Então, tá aqui, pena de perdimento. Perdimento da mercadoria, tá aqui. É gigante o dispositivo. Vou pegar só os 3 primeiros aqui. Depois vocês olhem com calma no regulamento aduaneiro. Então, o que a legislação estabelece, tá? Para fazer com que as pessoas cumpram, e a gente viu ali a dificuldade que é dar cumprimento à legislação aduaneira num país continental como o Brasil. E aí eu expliquei para vocês que a técnica utilizada é uma técnica randômica, aleatória, que vai selecionando conforme possível, e por vezes, mesmo nos canais verdes, nas fiscalizações mais fracas, a fiscalização vai lá e exige do viajante, do sujeito que está passando pela fronteira, a demonstração dos documentos. Mas a grande espada na cabeça do infrator é a pena de perdimento, que é grave a ponto de fazer com que a pessoa não aplique um juízo assim de olha, eu vou ser sacoleiro, eu vou fazer isso 20 vezes e a cada 20 viagens que eu faço, uma eu sou parado. Então eu perco tudo numa, então vale a pena, vou fazendo isso. E lá pelas tantas eu fico discutindo e aí levo até o STF essa discussão. A legislação estabelece que a fiscalização, identificando a infração à legislação aduaneira, pode imediatamente apreender a mercadoria, e essa mercadoria apreendida, dada a gravidade da infração, ela passa a ser patrimônio. Então, deixa eu colocar aqui. Então, pena de perdimento. Então, na pena de perdimento, o que pode acontecer com computador? Vamos pegar aqui.
o produto que foi apreendido. Vamos aqui, um computador foi apreendido. Então, tem algumas, uma solução, um destino 1. Se a mercadoria é lícita, se o produto é lícito, ele pode ser incorporado ao patrimônio da União. Então, lá foi apreendido um computador, porque não foi pago o imposto que era devido. Então, esse computador aqui que foi apreendido, ele vai se tornar patrimônio da União. E aí vocês vão ver até que em repartições públicas federais sempre tem TV de LCD, tem computador, tem split. Isso é fruto das apreensões e até aqui nada de ilícito. Destino 2. O produto sendo lícito, ele pode ser levado a leilão. Então, sendo lícito o produto, ele pode ser levado a leilão. Um outro destino dos produtos apreendidos. Então, a Receita Federal, por vezes, tem convênio celebrado com algumas instituições de caridade, e o produto, sendo lícito, ele acaba sendo doado para instituições filantrópicas. De novo, uma finalidade, um fim lícito dessa apreensão. Então, aqui a gente tem tem aqui os destinos corretos para cada uma dessas situações. Se o produto, por outro lado, ele é ilícito, então, produto ilícito, quando ele é apreendido, ele tem que ser eliminado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, droga. Foi apreendido droga numa operação da polícia. Então, tem que botar fogo, tem que tocar fogo, porque não é lícito, não teria como dar outro destino senão incinerar. Produtos que são contrabandeados, falsificados, por exemplo. Esses produtos eles devem ser incinerados, certo? Então, aqui está alguns dos destinos, e eu vou chamar a atenção para esse aqui, que a gente vai falar um pouco mais na aula de amanhã, quando eu estiver explicando para vocês o imposto de importação. Então, na aula de amanhã, quando eu começar a falar sobre o imposto de importação, o leilão vai vir à tona e a decorrência da pena de perdimento. O que o nosso amigo nos ensinou para tentar afastar a pena de perdimento? Ele quis dizer que aquele cigarro que ele estava trazendo era para consumo próprio. O que ele queria dizer? Olha, como eu pito, né, que ele dizia, como eu pito, então eu resolvi comprar. E aí perguntaram, mas por que tanto? É para a vida toda, para não ficar indo e vindo. O que ele queria descaracterizar aqui? Ele queria
trazer a regra, digamos, chamada bagagem acompanhada, isenção do IR. O que significa isso aqui, pessoal? A legislação estabelece que é isento do imposto aquela bagagem, aqueles itens, digamos, de uso pessoal do viajante. Então, a pessoa está viajando, é natural que ela compre um sabonete, um perfume, um shampoo. É natural que ela compre um aparelho de barbear, no caso dos homens, enfim, as mulheres para depilação, enfim. Alguns itens de uso pessoal é normal, e mesmo que tenha sido comprado no exterior, isso não tem relevância nenhuma para a economia, vamos combinar. Então, qual é o aspecto importante aqui? Irrelevância econômica. Assim, não vai quebrar a economia do Brasil. O sujeito que é fumante comprou um maço de cigarro na viagem dele, botou dentro da sua bolsa, do seu casaco, e está trazendo para o Brasil. Ninguém vai se importar com isso, porque não tem relevância alguma do ponto de vista econômico. E aí tem todo um tratamento da chamada bagagem acompanhada, da bagagem que é carregada pelos turistas, que confere uma isenção. Olha, e aí, durante muito tempo, essa isenção foi em torno, única e exclusivamente, de valores. Os valores determinavam se teria que pagar ou não teria que pagar. O que com o tempo se começou a fazer? Aperfeiçoar esse sistema para não só valores, mas também quantitativos, quantidade. Quando a pessoa traz muita coisa barata que não ultrapassa o limite da bagagem acompanhada, ou seja, da isenção do... Não, botei imposto de renda, do imposto de importação. Então, aí a gente tem hoje, por exemplo, garrafas de bebida, maços de cigarro, número de aparelhos de relógios, aparelhos celulares. Então, o quantitativo também importa. Isso foi um aperfeiçoamento da legislação para tentar distinguir aquilo que tem relevância e, portanto, caracteriza descaminho, eventualmente contrabando, e aquilo que é irrelevante, que não caracteriza nenhuma infração contra a ordem tributária, econômica e nem legislação aduaneira. Então, quando o fiscal ele se depara com a abordagem assim, de um turista, especialmente em aeroporto, né? Ele tem basicamente dois comportamentos a exigir. Deixa eu ver se eu localizo aqui uma imagem. Vamos ver se tem aqui no Google. Aduana, aeroporto. Vamos ver se tem ali. Tá aqui, ó. É bem aqui. Essa aqui é a imagem. Vamos ver se eu consigo transferir para cá, que vai mostrar exatamente o que eu quero ilustrar. Então, o turista lá nessa região, nesse setor aqui de aduana, ele vai passar pela fiscalização tributária e ele tem duas opções lá. Ele tem o nada a declarar, tá aqui, ó, em verdinho, e ele tem bens a declarar. Aí, meus amigos, para quem viajou já viu isso, né? A fila lá dos bens a declarar, ou melhor, nem tem fila, né? Ninguém passa aqui. E nessa daqui que as pessoas supostamente não trouxeram nada da viagem e o que trouxeram não ultrapassa
o limite da isenção estabelecida em lei, acabam se amontoando aqui nessa fila. Então, se você tem a coincidência de desembarcar no aeroporto internacional, junto com uma viagem que vem de Miami, por exemplo, Panamá, então, meu Deus, você vai ver ali, parece que está na Ponte da Amizade no Paraguai, cheio de sacoleiro. Então, e o sujeito vai ali, não tem nada a declarar, tenho nenhum bem a declarar, que é essa portinha que está aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que vindo para cá, de novo, é randômico, porque não tem como fiscalizar todo mundo, né? Mesmo se a gente pega um aeroporto pequeno como o Salgado Filho exerce o controle ali, porque não são muitos voos internacionais, e quando chega, acaba fiscalizando muita gente. Mas, mesmo assim, a gente está falando de um avião com 300 pessoas. E aí, se for olhar, revistar 300 pessoas que disseram nada a declarar, talvez leve um dia inteiro fiscalizando. E aí eles fazem de forma randômica lá a fiscalização. Verificando que a pessoa disse que não tinha nada a declarar, ou seja, mentiu, na verdade tinha, aí surgem algumas opções. Então, quais são as opções que surgem aqui? Para o sujeito que dizia nada a declarar, mas na verdade estava trazendo produtos. Então, opção 1. Essa pessoa ela vai ser convidada a recolher o imposto com multa. Então, essa é a opção número 1. Ele vai ser chamado, olha, meu amigo, vai naquele guichê ali, que era aquela portinha vermelha, essa daqui que você não entrou, vai lá, declara, mas como eu tive que trabalhar aqui, então você já não digamos, você não tem mais a denúncia espontânea, você vai pagar uma multa por fazer eu ter que trabalhar aqui. E a opção número 2 é aplicar a pena de perdimento. Então, assim, ou um ou outro. Ou ele vai entender que foi um deslize, um descuido, a pessoa, na verdade, não queria, não tinha a intenção deliberada de sonegar, e, portanto, é só encaminhar ali, a pessoa recolhe o imposto, paga uma multa e vai embora. Ou havia, sim, a intenção declarada de enganar, e às vezes um outro critério que tem se utilizado para fiscalização ultimamente é parar as pessoas que no reconhecimento facial, aqui em cima, ó, não vai aparecer nessa imagem, mas tem câmeras, e essas câmeras têm o reconhecimento facial. E para aquelas pessoas que viajam com muita frequência, já dispara para fiscalização um alerta, ó, esse aqui é um viajante que está toda semana. Se é um viajante que está toda semana e tem muita mala, esse cara já vai ser chamado para ser avaliado. Tá? Então, esses indícios, com a combinação desses elementos, a fiscalização pode pegar e aplicar a pena de perdimento. Olha, você, na verdade, não é um turista descuidado, você realmente é um muambeiro. E se você é um infrator, você perdeu, e aí aplica-se a chamada pena de perdimento que a gente viu aqui, tá? Está previsto no Decreto-Lei 37 e no Regulamento Aduaneiro, artigo 105, ó, do Decreto-Lei 37, e no artigo 689 do Regulamento Aduaneiro. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? O Vitor gostou do Monza do cara. O Monzinho ali tava judiado, né? De tanto cigarro.
Bom, não teve ali nenhuma manifestação, tudo certo. Pessoal, então, encerrada a aula de hoje, a gente concluiu, então, na semana que passou, né? Na verdade, a gente teve feriado, na semana anterior, a avaliação do grau A. E aí eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de esclarecer alguma coisa relativa à avaliação, aos trabalhos, alguma questão que vocês gostariam de ver esclarecida aqui, antes da gente virar a página e começar o grau B? A Tássia diz que ficou com dúvida em uma. Só um segundo da avaliação. Era da avaliação. Vamos ver. Procura aí, Tássia, enquanto eu vou falando aqui um pouco sobre... Então, a avaliação do grau A nós concluímos essa semana, né? Entreguei as notas, estão publicadas lá no portal. E no Moodle eu fiz a avaliação 1 a 1 ali de quem entregou aqueles que erraram, eu apontei qual foi o erro na questão. Então, vocês conseguem visualizar lá no Moodle as avaliações individualmente, mas se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Na avaliação do grau B, a gente vai adotar o mesmo critério, né? Então, cada aula, cada semana tem uma atividade, você tem uma semana inteira para realizar a atividade. Então, amanhã eu deixo e ela vai ser exigida só na semana seguinte. E, ao final, a gente vai ter a avaliação do grau B, que vai ter uma diferença em relação ao que a gente fazia até então, que é a realização de uma prova nos moldes da OAB segunda fase. De novo, né? Se você fez todos os trabalhos, postou todos os trabalhos, muito provavelmente você não dependerá dessa prova, dessa avaliação, você já vai estar aprovado, portanto, não há com que se preocupar na prova, né? Quando a gente fala no nome de prova, as pessoas se assustam. Mas, muito provavelmente, ela não é decisiva, não é definitiva. Mas é importante atentar porque ela vai envolver duas habilidades, duas competências. Primeiro, conhecer o direito material que a gente está estudando. Segundo, conhecer o direito processual. Então, tem que saber a solução do caso, que tipo de norma que incide, qual é a solução que eu vou aplicar. Em segundo lugar, qual é a peça adequada para resolver aquele caso. Só vai ser exigido, obviamente, as peças que a gente estudar, né, ao longo do semestre. Então, eu acho que daqui umas 2, 3 semanas a gente vai começar a ter a parte mais prática e eu vou explicar como é que funciona, como é que é o processo tributário, quais são as peças, como é que se faz, o que deve se atentar. Então, isso faz parte das nossas aulas. E no dia da avaliação, aí vai ter um caso, bem estilo prova da OAB, com a narração ali do caso, e você tem que realizar ali a peça conforme a avaliação da OAB. Tá? Então, isso é o que tem de diferente, a pequena diferença em relação ao grau A. O grau B tem esse formato de prova, vai ser mais prático e vai desafiar um pouco vocês, especialmente aqueles que não estão tão habituados, não têm tanto prática em escritório, isso talvez seja um desafio. Mas a gente vai treinar, vai praticar ao longo do semestre e acredito que ninguém vai ser surpreendido, todo mundo que vem assistindo às aulas vai conseguir fazer com tranquilidade, tá? Alguma dúvida sobre a avaliação do grau A, avaliação do grau B?